Em entrevista aos jornalistas Miriam Leitão e Franklin Martins, da TV Globo, o presidente Fernando Henrique Cardoso disse que o ajuste na economia vai continuar, apesar de ter provocado uma queda em sua popularidade. Fernando Henrique criticou o mercado financeiro e previu um crescimento maior da economia já no ano que vem. Em termos de opinião pública, o senhor foi, durante o primeiro mandato, um presidente extraordinariamente forte. Isso. Nesse segundo mandato, em termos de opinião pública, segundo as pesquisas, o senhor está extraordinariamente fraco. O senhor foi reeleito em primeiro turno em outubro. E agora o senhor ostenta índice nas pesquisas comparáveis ao do Collor, quando saiu do governo, e comparáveis ao de Sarney, às vésperas de uma hiperinflação. O senhor acha que o povo está sendo injusto com o senhor ou o senhor deu motivos ao povo para fazer esse julgamento severo? Primeiro, esses dados não são bem assim. Quer dizer, não há, essa comparação é forçada. Eu não quero dizer que eu esteja bem com a opinião pública, eu leio as coisas, eu ouço, é minha obrigação, além do mais. Segundo, eu acho que o povo não está errado. O povo está sentindo as consequências de um ajuste duríssimo. Quem está errado, nesse caso, é o mercado, de não perceber que o ajuste é muito duro. É tão duro que o povo sente as consequências dele. Nós fomos obrigados a fazer tudo que é ruim, que eu não queria, mas que eu tenho responsabilidade, eu não sou candidato a nada, eu sou presidente da República e tenho obrigação para com o país. Às vezes vejo análises superficiais de que o presidente não toma decisão, é quem não me conhece. Agora, eu não sou autoritário e sou contra a fanfarronice, o caudilismo, o populismo, e não vou mudar nesse sentido, não. Mas vou tomar as decisões necessárias para o Brasil. No primeiro semestre, um semestre sobre o outro, houve crescimento. E o desemprego estabilizou. Quando você compara o desemprego deste ano com o do ano passado, está estável. Bom, é claro que o povo não vai saber disso, nem sentir os efeitos imediatos disso. Agora, os analistas têm que saber que os homens de mercado, os analistas de mercado, têm que ser mais vivos, não ficar no dia a dia, tem que ter uma visão de mais longo prazo. Presidente, mas essa semana mesmo, esses últimos dias, o país viu o dólar começar a subir, e vai ser sempre assim. É verdade o que o senhor disse, que a situação ficou melhor do que se imaginava, mas nós estamos tendo sustos demais. Verdade. Agora, por que isso? Porque a relação do dólar com o iene varia de uma maneira brutal, e o câmbio flutuante é assim, não é? Bom, essa última variação é especulação mesmo, não tem outra palavra para dizer. É tomar como pretexto o que está acontecendo no plano político e imaginar que vai haver perda de controle e tentar ganhar um dinheirinho. Mas você não acha que é uma crise de confiança no governo? Perderam, sim, tudo bem, pode até ser, mas perderam. Né? Agora, os que apostaram contra perderam e foi de um dia para o outro. A opinião pública fica um pouco com a sensação que há uma disputa de espaço político com o senhor. O senhor não gostaria, por exemplo, que o senador Antônio Carlos Magalhães, o senador Jader Barbalho, dessem menos palpite público no seu governo? Olha, se o mundo fosse como a gente gosta, certamente. Mas o mundo no Brasil não é assim. E eu não posso deixar de respeitar a opinião de um presidente de um partido e de um presidente do Senado. Presidente, o senhor disse que vive pedindo uma nova política econômica, o senhor não sabe qual. Agora, o seu partido, o PSDB, vive pedindo essa nova política econômica. Pois é, eu também acho que não sabe qual. Houve uma espécie de terremoto por causa da crise financeira. E agora o ajuste é outro terremoto, só que pega outras camadas. O terremoto que deu na classe popular, digamos assim, foi medo da carestia, não é isso? Veja a questão do preço da gasolina. Né? A pessoa não entende. Por que subiu o preço? Olha, subiu porque o barril dobrou de preço em um ano e porque houve a desvalorização. Isso é que levou a subir de preço. Mas o seu povo não vai saber disso, vai saber que subiu de preço. Eu disse agora, vai parar. Se a população sentiu esse tremor por causa da carestia, os setores organizados da sociedade, sobretudo os da velha sociedade que são organizados, eles sabem avaliar o aperto que nós estamos dando nas contas públicas. Na sua opinião, os bancos, a taxa bancária, os juros bancários cobrados do consumidor e das empresas é apropriação indébita por parte dos bancos, mas agora, como reduzir, como é que estão essas conversas dentro do governo? Bem, eu pedi ao presidente do Banco Central, Arminio Fraga, que olhasse isso, ele está olhando, está vendo no detalhe, o que cada banco está fazendo, por que o tomador lá na ponta não recebe o benefício e nós temos baixado tanto como baixamos a taxa de juros do Banco Central. Os bancos dizem, bom, não podemos baixar a taxa de juros porque a inadimplência é alta. E a inadimplência fica alta porque a taxa de juros é alta. Não tem cabimento. Eu acho que esse argumento me parece que é conversa mole. E nós vamos ter de baixar a taxa de juros para o tomador final, porque não tem sentido no mundo de hoje nós temos esses bancos cobrando, bancos e financeiras e o que seja,
cobrando esses Isso quer dizer créditos que tão o altos. Banco Central vai ter que intervir um pouco nesse sentido. O mercado só não vai resolver. através de circulares, através de medidas que tomem, enfim, que agilizem esse processo. Eu não quero meia sola. Eu acho que nós temos que fazer uma reforma tributária que seja radical, que vá à raiz das questões. Esta reforma tem que estar orientada basicamente pelo contribuinte. É preciso simplificar, acabar com o imposto em cascata, desonerar a produção e tornar simples o processo tributário no Brasil. O senhor, na sua campanha, prometeu reduzir o desemprego mesmo, manter estável. Eu quero saber o seguinte, previsões de melhora em todas essas áreas. O segundo semestre vai ser melhor? De que forma? Retoma-se o crescimento, não se retoma o crescimento? O desemprego cai de fato quando? Veja, eu não tenho bola de cristal, mas de qualquer maneira as condições estão dadas para que caia o desemprego. Como é que isso começa a realmente ter efeito positivo? É quando começar a ter crescimento da economia. A nossa previsão é que o ano que vem, se o Congresso votar o que está sendo proposto, se nós continuarmos firmes como vamos continuar, o piso de crescimento será 4%. Piso. Quer dizer, pode crescer 5%. Aí você vai ter efeito efetivo sobre a oferta de emprego e a população que está inquieta, eu espero ardentemente, vai ficar menos inquieta. Não espero ardentemente por causa da minha popularidade, não é isso não. Eu sou presidente, eu não sou candidato, eu espero que é bom para o país, é bom para as pessoas. Elas precisam de sentir carinho, apoio de todos nós, porque desempregado é uma coisa inaceitável, né? Nós temos que dar condições de emprego. O senhor nunca mandou uma reforma da Previdência que alterasse completamente a situação e evitasse essa bola de neve que é o déficit da Previdência. Nós temos dois problemas da Previdência, a pública e a privada. Na Previdência Pública, nós mandamos medidas e o Congresso aprovou uma legislação que faz uma taxação de 11% para ativos e inativos da União e, além disso, aprovou um imposto progressivo que chega até a 25%. Isso foi questionado pelo PT. E eu não posso mandar novas leis, nem sequer a Previdência dos militares, que às vezes é cobrada, que não foi enviada, porque eu preciso saber qual é a posição do Supremo Tribunal. Não adianta eu mandar uma lei sem que esteja dentro da regra que o Supremo define. Assim que o Supremo definir isso, o Executivo envia uma lei da Previdência dos militares. Não há dúvida nenhuma. O conjunto dos funcionários, em atividade ou não, pagam mais ou menos 2 bilhões, cotizam 2 bilhões. E a sociedade, o resto do país, para que eles possam ter uma aposentadoria no nível do salário que tinham em atividade e se aposentar relativamente cedo, etc., pagam 19 bilhões. Quer dizer, a sociedade é que está pagando a aposentadoria precoce, muites vezes e a aposentadoria em padrões elevados. Aprovando essa mudança, referendando a melhora mudança. bastante. Cai para quanto? Isso deve ter, no total, uns 6 bilhões a menos. O Congresso abriu a possibilidade de algumas leis complementares que melhoram muito essa situação. Uma foi mandada para lá pelo ministro Ornelas agora. E não é só uma lei não é para tirar de quem não tem, é uma lei para equilibrar. Então, esse sistema é beneficioso para a massa da população brasileira, para os mais pobres, para os menos educados. Agora, para a classe média, prejudica um pouco. Para os setores da classe média que tiverem educação superior, eles terão que trabalhar um pouco mais. Não é que prejudica. Não prejudicar ninguém. Ele pode até ganhar, se ele trabalhar mais tempo. Então, nós estamos tomando as medidas, o Congresso está com elas na mão. Sobre a chance disso passar no Congresso? Acho a primeira reação foi dura. Mas a segunda não, porque começaram a examinar, isso é bom para a maioria do povo, é para o pobre. O senhor é a favor, como cidadão, da anulação do julgamento de Eldorado dos Carajás? Eu, como cidadão, me senti muito mal com aquela decisão. Eu não sei se, tecnicamente, o caso é de anular ou é de recorrer. Agora, como está, e trazer para a esfera federal. Eu sou totalmente favorável. Aliás, está no Congresso a lei. Sim, não consigo passar. Caso não dá para trazer mais. Não dá, mas não consigo fazer aprovar. Mas quando aconteceu o Eldorado Carajás, eu fui para a televisão para protestar. Agora, quando houve o resultado, fiz a mesma coisa. Porque eu acho que isso é muito ruim para o Brasil. O Brasil cansou da impunidade. A imprensa internacional disse que o Brasil não sabe lidar com isso, não sabe punir seus policiais quando eles matam cidadãos. O que o senhor acha disso? Tem razão. Tem razão. Agora, quando a imprensa internacional diz isso, pensa em mim, na presidência. Não sabe que o governo federal não tem nada, não pode fazer nada, porque a lei é local. Eu não sei quem deu o tiro, quem não deu, é uma questão de fato, mas alguém deu. Essa semana está marcada uma manifestação das oposições para a próxima quinta-feira.
E o governo, nos últimos dias, tem batido muito na tecla de que a oposição está indo para o golpismo. Mas a oposição não tem todo o direito de se manifestar, dizer que é contra o seu governo, criticar a sua política, isso não faz parte da democracia. Faz parte. Aliás, essa é a marcha do sem rumo. Exatamente, a meu ver, é a marcha do sem rumo. Porque não propõe nada. Criticar pode. Agora, o que é que querem que se faça? Qual é o diálogo? O que é que eles estão propondo? Nada. Estão propondo simplesmente, quem sabe, fazer uma CPI sobre a privatização das teles. Já foi feito tudo se sabe. Aliás, é o único país do mundo em que os partidos de que se dizem de esquerda são tão jurássicos que são contra imposto. Normalmente, na Europa, a social-democracia quer imposto para poder dar uma distribuição melhor de renda. Aqui, são jurássicos, mas não faz mal. O senhor pode até dizer o seguinte, que eles não têm proposta. Não, mas tem, isso sem rumo. É golpismo? Não, golpismo eles não param nisso. É fora FHC. Aliás, na televisão, nos esportes, toda hora, fora FHC. Isso é antidemocrático, não é contra mim, não. É contra as instituições democráticas. É propor que um presidente eleito que não tem nenhum problema do ponto de vista de explicar o que fez, não tem nenhuma acusação moral de nenhuma espécie em matéria financeira, em matéria de desrespeitar a Constituição e as leis, portanto, sem base nenhuma, falar disso, falar de renúncia, falar de impeachment. Isso é uma coisa que mina, não é a mim, mina a democracia. O Genuíno escreveu um artigo dizendo que o governo não fez nada. Porque eu convido o Genuíno a andar comigo pelo Brasil, ver o que não fez em estrada de ferro, em energia elétrica, em aumentar a área de cultivo. Convido o Genuíno a ver. Agora, ele prefere estar com quem? Com a UDR? O que eu posso fazer? Isso é só para estar contra o governo? É sem rumo.